Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 225 o nosso episódio, que é o quinto melhor podcast do mundo em ciências da Terra, segundo o Good Pods. Eu não posso esquecer de falar isso. Enquanto a gente não mudar o ranking, a gente não pode esquecer isso. Mas hoje tem uma coisa muito legal para a gente comemorar, que são 3 anos da nossa parceria, Gustavo ao Quadrado, né? A parceria Geosensor, que surgiu depois com esse nome, como uma forma de despersonalizar o trabalho que eu fazia e incluir o Gustavo nessa jornada. Meu amigo, tudo bem com você? Fala aí, professor, tudo certo? Pois é, hoje, né, na data aqui da gravação, dia 1º de maio, né, o feriado aí, há 3 anos, foi o meu primeiro post no Instagram, né? Então, foi onde a gente, né, claro, é evidente que a gente já conversava antes e tal, mas... A gente já tinha feito uma live, inclusive. Mas eu vou contar um pouquinho dessa história, porque hoje você é o entrevistado. A gente vai contando. Mas é isso, o dia que foi efetivado, né? Tipo assim, não, amanhã você já posta, então beleza. Aí eu postei e veio essa lembrança, né, nas redes sociais aí, e aí a gente decidiu fazer essa conversa, contar um pouco da história também, né? E o porquê da gente estar aqui. Acho que isso é importante. Claro, com certeza. Eu acho muito, muito legal a gente resgatar essa questão. Só lembrando, no dia 1º de maio de 2020, era uma sexta-feira, e lembra que a gente definiu que todos os posts de sexta seriam feitos por você, né? E você ia me mandar. Nessa época não existia post colaborativo ainda, você ia me mandar e eu ia postar com você, fazendo o link com a sua conta, Gustavo Massai, no Instagram, né? Que você mantém até hoje, que é um resgate, aí, uma homenagem à sua antiga banda de rock, e muito legal a gente poder pensar nisso. Eu queria, o Gustavão, então, hoje é o nosso entrevistado, porque nós vamos falar dessa parceria, mas eu queria primeiro contextualizar por que eu chamei Gustavo para trabalhar comigo. Eu já vinha conversando, eu estava desde 2019, antes da pandemia, no digital, já tinha feito o webinar da oficina de textos, que é o marco do início da minha história, da minha trajetória dentro do digital, e já tinha também lançado o PDI-SL, que se chamava Processamento de Imagens Satélites por Softwares Livres, né? A gente depois reduziu para PDI-SL, que ficava mais fácil. E eu fui vendo que a gente, com uma formação apenas, ia ficar muito deficiente em termos de demanda de mercado. Logo depois veio a pandemia, em março de 2020, e a gente vendo, né, uma série de demandas a respeito de formações. Eu já tinha percebido, por estar no mercado há muitos anos, há mais de 30 anos, que o retorno à programação era inevitável. Por que retorno? Porque a gente trabalhava no início com programação. Depois é que a gente foi para a interface gráfica. E aí, eu também já tinha pensado em expandir a estrutura de formação com outras pessoas. Cheguei a contactar 2 amigos que são doutores, um é ex-professor, o outro é professor universitário e tal, conversei e tal, mas eu disse a eles, a gente precisa fazer a sua identidade no digital, a gente precisa criar a sua autoridade no digital, porque os dois já são pessoas reconhecidas no mercado, reconhecidas academicamente, mas no digital, não, né? Um deles, inclusive, nem o WhatsApp tinha até outro dia, era super difícil, era só SMS para conversar com ele, enfim. E eu fui testando, né, vendo. Só que quando começou a pandemia, logo na primeira semana eu dei uma aula expositiva, Gustavo era meu aluno de processamento de imagens hiperespectrais. Isso. Foi a nossa primeira disciplina juntos. Isso. E aí eu dei uma aula e veio o decreto para suspender
as atividades, depois voltou virtual, e eu ali já tinha uma percepção de que precisava de alguém da área de programação, e o Gustavo, tudo que eu passava de atividade, ele fazia em Python, trazia com uma elegância muito grande, com um nível de compreensão muito grande, porque eu já tinha feito algumas lives, algumas conversas com algumas pessoas da área de Python, que era uma linguagem que eu achava que seria super acessível, e se mostrou, né, para a parte de processamento digital de imagens. Só que o Gustavo tinha uma característica que os outros não tinham. Ele sabe geoprocessamento, ele sabe geotecnologias e sabe sensoriamento. Os outros sabiam programar. Então, se eu pedisse para fazer qualquer coisa, em qualquer área, fariam. Mas o porquê estavam fazendo, não sabiam, ou seja, não tinha essa bagagem. E aí começamos a conversar, né, Gustavo? E a gente, em janeiro do ano seguinte, porque aí a gente tem que lembrar que foi em 29 de janeiro de 2021, a gente faz a nossa primeira live, a primeira live de PDI com Python. Não me lembro nem... Eu pensei em assistir, eu cheguei a dar uma olhada aqui, é uma live grande, ela está disponível, está aberta no nosso canal no YouTube, ela tem 1h e 37 minutos. A gente fazia o ao vivo no YouTube, nem chamava dessa forma ainda, a gente fazia lá uma live toda segunda-feira às 17 horas no YouTube. Eu entrava e fazia uma discussão, processamento, entrevistava pessoas. E nesse dia 29 de janeiro de 2021, a gente faz a primeira live. E foi um sucesso danado, né, Gustavão? Assim, Bom, hoje ela tem 2,4 mil visualizações. Das lives foi assim, a mais simples e também, em termos de qualidade de áudio e vídeo, do meu lado, foi a pior, né? Eu não tinha. Eu tinha um notebookzinho assim que ele já estava capengando. Que eu lembro que eu já tinha até instalado o Linux, porque assim, você compra um notebook, né? E geralmente ele vem com Windows e tal. E aí, quando ele tá no fim da vida, ele tá quase morrendo, todo, sabe? Tudo é lento. Aí você instala o Linux, porque o Linux você consegue aproveitar mais da máquina. Então, ele fica um pouquinho mais rápido e tal. Aí eu já tinha instalado o Linux e tal. E era o único computador que eu tinha, mas eu não tinha, por exemplo, um microfone, né? Um fone legal, uma câmera. Então, assim, foi nem a cadeira, não sei se você se lembra, era a cadeira de boteco. Uma cadeira de boteco, né? Porque assim, a casa que eu me lembro quando chegou essa cadeira sua, a festa. Foi, putz. Porque, tipo assim, a casa que a gente mora, né? Era a casa que eu morei com meus pais há muitos anos, quando eu era pequenininho. E aí eu comprei a parte né? Que ela era minha, do meu irmão e da minha mãe. Aí eu comprei a parte do meu irmão e da minha mãe, né? Só que anteriormente, antes de eu vir, era alugada. E a pessoa que morava aqui de aluguel deixou essa cadeira, uma cadeira de boteco mesmo, assim, de marca de cerveja. Aí ela ficava aqui fora, cara, e ela tinha a altura certinha da mesa, sabe? A cadeira da cozinha, assim, não servia. E eu não tinha cadeira de escritório, né? Aí eu usava ela, assim. Aí ficava. Tinha dia que caía também, porque era uma cadeira meio frágil, né? Mas enfim, aí eu usava ela, ficava com a bichona amarela, né? Coisa horrível. Isso. Mas cara, foi assim que a gente começou, né? E na verdade, o nosso contato só veio na pós-graduação, mas eu já conhecia e já sabia desde a época da graduação, né? Porque eu queria. O professor do Instituto de Geociências e eu era da Geografia. E tinham disciplinas no Geociência, por exemplo, de processamento digital de imagens, né? Que você ministrava e era só nas Geociências, e para você fazer tinha uns pré-requisitos, né? Eu tinha que fazer outras disciplinas das Geociências. Na verdade, todas essas de geotecnologias e sensoriamento remoto, enfim, você precisava de ter alguns pré-requisitos, por exemplo, topografia, né? E aí eu passei a graduação
inteira para Isso na tentar fazer graduação, certo, isso, na na graduação. graduação. Tá. Eu passei a graduação inteira para tentar fazer a tal da topografia, para conseguir fazer as disciplinas das geociências, né? E eu fui conseguir fazer do meio para o final. Aí fiz topografia, passei, e aí fiz as disciplinas de SIG, que tinha toda disciplina que abria vaga para aluno de outros cursos, eu fazia, né? E aí eu não consegui fazer a sua disciplina, porque não deu tempo. Entendi. Eu demorei muito para fazer topografia, mas eu já sabia, né? E alguns colegas fizeram, e, cara, é muito boa, a disciplina é ótima, você aprende tudo e tal, e aí a gente fica com mais vontade ainda. Aí no mestrado também eu fiz algumas no Geociências, não consegui pegar nenhuma matéria da pós com você, e aí a gente foi fazendo doutorado. Mas eu já sabia, já sabia que você tinha trabalhado durante muito tempo com o meu orientador da época, né? Então, tipo assim, já tinha ali uma sinergia, né? Isso é legal. Tanto que só foi preciso um encontro para a gente, cara, vamos trabalhar junto, né? Daqui para frente. Então, assim, foi muito bacana isso, né? Eu precisei esperar a graduação, o mestrado, para chegar no doutorado e aí a gente fazer alguma coisa juntos, né? E que, inclusive, foi cada vez ficando mais estreito o laço, né? Porque hoje eu mudei de doutorado muito para a gente estreitar ainda mais essa relação, ou seja, agora você é meu orientador. Então a gente continua trabalhando junto em todas as esferas. E isso cara, para mim é maravilhoso, porque não só em termos de você gerar, né, enfim, confeccionar qualquer tipo de trabalho, seja ele acadêmico ou não, da gente ter nossos produtos aqui, né, nossas capacitações, conseguir divulgar ciência, ter um pensamento alinhado, né, em termos ideológicos e tal. Então, a gente nunca teve nenhuma divergência com relação a qualquer outra coisa externa. E tem um componente que eu acho muito importante nessa coisa toda, que, assim, que por um lado me deixa muito feliz, que eu nunca tive uma relação, né, isso também com outros orientadores, mas com você mais, de hierarquia, sabe? Então, da mesma forma que eu aprendo pra caramba, você também aprende, e você não esconde isso, né? Então, às vezes, a gente está aqui numa troca, falando, caramba, isso é interessante, cara, obrigado, você fez eu aprender uma coisa nova. Eu também aprendo, né, não preciso nem falar, todos os dias, e eu fico muito feliz por isso, mas por outro lado, eu fico meio triste, porque quando eu conto dessa experiência para as outras pessoas, parece que é meio exclusividade, sabe? Pô, as outras pessoas falam, cara, meu orientador nem deixa eu falar nada, ou assim, toda vez que eu vou com alguma ideia para ele tipo me rechaça e tal, para ele só ele que sabe das coisas. Então, cara, eu tive muita sorte, né, eu acho, no fim das contas, porque a gente não tem esse tipo de relação, sabe, de hierarquia. Não existe essa questão de obediência. Está todo mundo aqui para construir conhecimento e produzir cientificamente falando, né? E é isso que vem acontecendo. É por isso que, pô, todo ano a gente publica alguma coisa, a gente incrementa alguma coisa nas nossas capacitações, né? Cada dia que passa, as nossas capacitações estão mais integradas, né? A primeira, o PDI Pai, ele tinha uma componente um pouquinho assim, eu faço uma parte X, você fica com a parte Y. Agora não. Agora a gente está meio que misturado, né, em termos das capacitações, e isso é bacana, né? É um sinal de aumento de sinergia. Então eu acho que assim foi sabe, uma coisa alinhou um cosmos aí e tal, alinhou para dar certo desse jeito, porque são 3 anos e assim a gente pode pensar que é pouco, né? Vendo de fora. Muita coisa Mas, legal. cara, a gente fez tanta coisa que parece 30, sabe? Quando eu olhei lá no Facebook, há 3 anos, eu falei, só?
Cara, mas a gente fez tanta coisa. E assim, não só de post, sabe? Enfim, eu nem postava direito no Instagram, postava só minhas coisas de música, né? De guitarra e tal. E olha lá, muito na época que eu tinha a banda ainda, que tocava e tal. Mas, cara, e hoje em dia, sei lá, eu olhei esses dias, eu tenho 1000 posts, né? Tem quase 3.000 pessoas que estão ali, única e exclusivamente para consumir aquele conteúdo, né, trocar uma ideia comigo, e no fim das contas a gente acaba conhecendo muita gente, né? Se não fosse esse nosso trabalho, eu não conheceria metade das pessoas que eu conheci, assim, com ideias maravilhosas, com contribuições maravilhosas, pessoas que eu ajudei, né? Pessoas que nos ajudaram também. Então, cara, isso é muito bacana. E hoje a gente está numa rede gigantesca de colaboradores, sejam eles influencers ou não, e tudo isso por conta do que aconteceu há 3 anos, né? Que foi materializado nesse primeiro post. E eu vou te dizer um negócio que talvez você não saiba. O que mais me chamou a atenção, e a primeira vez que eu falei, cara, eu tenho que observar esse cara com mais detalhe, foi quando você foi explicar. Eu tinha passado um exercício sobre ajuste de feição espectral, Spectral Feature Fitting, né? Que é um processamento comum em dados hiperespectrais, que você faz um ajuste por mínimos quadrados do espectro de referência com o espectro do pixel, e a partir daí você vê o erro desse ajuste, e com a profundidade da feição e o ajuste, o erro do ajuste, você chega à probabilidade de o pixel ter o endmember. De forma bem simplificada, é isso. Sim. Mas a sua explicação sobre ajuste de mínimos quadrados, eu falei, cara, olha que legal. Esse garoto, porque você é um garoto, ainda mais há 3 anos atrás, era um menino da idade dos meus filhos. Eu falei, cara, esse garoto tem uma forma de explicar algo que tem um nível de complexidade de forma suave, de forma tranquila, sem entrar no formalismo matemático. Tudo bem que você já tentou explicar a equação aqui para a gente. Já. Sobre radar. Um dia a gente vai voltar nela e aí eu vou simplificar mais e vai conseguir. Se você não precisar usar esse quadro que está aí atrás, está tudo bem. Porque, para mim, nem esse é o grande... Essa, faz anos que ele está vazio. Isso, para mim, é a grande sacada. O que eu faço nos últimos mais de 30 anos? É pensar como é que eu posso traduzir as coisas para que elas se tornem mais palatáveis para os estudantes. Tem um nível de complexidade e a gente consegue. E quando você foi explicar ajustes mínimos quadrados naquele exercício, eu falei, é esse o cara que eu preciso trabalhar. Por quê? Porque eu sabia que se eu pegasse um medalhão, como eu tentei, pessoas que já estão academicamente muito bem estabelecidas, eu teria uma pessoa de qualidade e tal, mas eu teria dificuldade para inserção no mercado mais digital. Por quê? Porque as pessoas da minha geração são pessoas mais reativas ao digital, ao podcast, às informações, às formações. E você é um cara novo, então você está dentro de uma geração que automaticamente se comunica por redes sociais, que utiliza as mídias para isso. E aí eu falei, bom, então o que acontece? Eu preciso criar a autoridade digital dele, para mostrar que ele é um professor, que ele é uma pessoa que sabe ensinar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Mas eu queria falar sobre esse primeiro post, que hoje está completando 3 anos, que é justamente uma coisa que eu achei sensacional. Deixa eu só contextualizar rapidinho, depois você vai falar dele. Beleza. Quando os caras começaram a avaliar Marte, isso nos anos 60, 70, principalmente, né? No início das missões para Marte, né? Você pensar aí, a Viking é 75, se não me falha a memória, e ela falha com muita facilidade. Eu me lembro, eu estava fazendo doutorado, isso em 98, eu estava no laboratório de propulsão a jato, fazendo apresentação com o teu ex-orientador, que, aliás, foi seu orientador de graduação e de mestrado, né? O Osmar. Nós estávamos no JPL e os caras estavam comemorando o Sojourner, que era o primeiro rover na superfície de Marte.
E as primeiras imagens, quando a gente pensa nas primeiras imagens, elas demoravam muito, porque elas eram obtidas por câmeras de televisão. E demorava para chegar, para poder ver e tal, ainda mais vindo de Marte. Demora 7 meses para ir até Marte, né? O sinal demorava um pouco para chegar. Então chegou uma matriz numérica e os caras pintaram. A gente já falou disso, já fizemos um episódio aqui específico sobre missões a Marte, em que a gente fala disso. Inclusive, se você entrar no JPL, você vai ver lá a estrutura, né, do que foi pintado. Os caras fizeram um fatiamento da matriz, que eles imprimiram em impressora matricial, e pintaram com giz de cera, com lápis de cor, para poder ver o que a sonda estava vendo. E logo depois chegou a imagem e tal. E aí a gente foi fazer um post sobre o Ingenuity, que é o primeiro post do Gustavo. E a gente queria justamente mostrar como, porque a primeira informação que saiu do Ingenuity foi um gráfico em Python. Né, meu amigo? Exatamente. Essa, assim, a ideia, né, por trás ali do post era mostrar que era uma linguagem realmente com ampla capilaridade, né? Eu ia falar disruptiva, mas não é disruptiva, porque a gente sabe que tem muita coisa tão boa quanto, assim, mas que essa questão da comunidade, né, que a gente fala tanto aqui do Python, que as pessoas se ajudam bastante, criam muitas ferramentas em cima do Python ali para fazer análise, principalmente científica, né, computação voltada para análise científica, o pessoal faz muito em Python. Então era uma coisa tão disseminada que até a NASA utiliza isso. E utiliza, nem customizou. Né? Você vê que o post ali é o default do Matplotlib, né? Era um gráfico que demonstrava o voo do Ingenuity, né? Era tempo por altura, né? Porque isso, era um gráfico que vinha uma linha, de linha, aí subia, que era o tempo que ele estava voando, o tempo que ele ficou voando, o tempo que ele desceu e o tempo continuando novamente. Ou seja, a variação de altura em função do tempo num gráfico Matplotlib. Só que a diferença é que logo depois veio a câmera do Perseverance, a imagem do Perseverance, mostrando o Ingenuity subindo, ficando ali no ar um tempinho e pousando. Exato. E assim, os caras só fizeram ali o que tecnicamente, né? O que foi feito tem um sensor para medir o tempo e outro para medir o deslocamento vertical, né? Então você transforma isso, né, numa estrutura específica do Python, um array, enfim. Aí você tem duas estruturas ali de dados, né? Do tipo como se fosse um vetor, e uma representando tempo, outra representando deslocamento vertical, e você consegue plotar esse gráfico. E o gráfico foi assim, eles colocaram, como eu falei, nos parâmetros default, não mudaram cor, não adicionaram uma legenda especial, uma coisa assim, foi assim, cara, digita o mínimo que a gente precisa aí de código para sair esse gráfico. E isso é muito bacana, que mostra que a ferramenta pode ser aplicada em qualquer contexto, né? E a ideia era essa. Aí, assim, é evidente que naquele tempo ali eu não tinha noção de estética nenhuma. Vocês vão ver, eu salvei esses cards, né, para mostrar. A gente vai fazer o post sobre esse episódio. Tá ridículo, assim, é uma coisa horrível de se ver em termos de design, né? Eu não tinha conhecimento nenhum. Então peguei ali e tal. Minha esposa me ajudou bastante porque ela já utilizava a ferramenta de design ali nas aulas dela, né? Ela é professora de geografia. Então ela foi me ajudando, isso aqui você adiciona um texto assim, você muda a cor assim, coloca uma imagem assada e tal. E aí eu coloquei aquilo ali e achei massa pra caramba. Aí depois, quando eu olhei hoje, nossa senhora, se eu vou pegar esse post e comparar com o de hoje em dia, né? Essa é a diferença gritante. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, e naquela época, naquele dia, serviu para o propósito. Uma galera curtiu, uma galera comentou, né, e tal, e me mandava até direct e tal. Pô, o que é isso? Como é que usa esse Matplotlib? Eu quero usar no meu TCC, na minha dissertação, para fazer uns gráficos assim e tal, não sei o quê. Então, assim, serviu o propósito, sabe? E foi muito legal, porque depois começou a criar, né, a fomentar esse senso de comunidade no meu perfil, né? Então, hoje em dia eu converso com pessoas ali que estão me seguindo e tal,
semanalmente. Então, toda vez que eu posto alguma coisa, alguém manda no meu direct e tal. Pô, será que dá, Gustavo, dá para usar para isso? Dá para usar para aquilo? Pô, posso usar? E assim, uma galerinha e que está sempre ali ativa. Eu nunca imaginei isso, sabe? Que chegaria a esse ponto. E assim, eu considero que pro meu nicho aqui de atuação, eu tenho bastante gente no perfil, sabe? E eles são ativos, eu acho isso muito legal. Não é só seguir porque a figurinha é bonita, né? Achei bacana e tal. Não, é uma galera que acompanha e tá ali, e inclusive que às vezes me corrige, que isso é muito bacana, que entra nessa questão que você falou do pessoal mais antigo. Eu acho que existe uma resistência muito grande à crítica, né? Porque quando você está só no ambiente acadêmico, você vai ter uma crítica ali quando você for publicar um paper e tal, dos revisores, né? Eles vão perguntar e tal. E em alguns, eles são bem ríspidos mesmo, mas fica no papel, não é personalizado, sabe? Não tem um perfil ali por trás. No Instagram, no LinkedIn, enfim, não, tem uma pessoa ali e ela tá falando, cara, isso aqui tá errado, é melhor fazer dessa forma, por que você não faz assim? E eu acho que isso expõe muito o acadêmico na cabeça do acadêmico. Na minha cabeça isso é ótimo, né? Acho que teve um que eu lembro que eu fiz um post sobre múltiplos índices espectrais e um deles eu esqueci uma constante, né? Eu, se não estou enganado, era o EVI. Eu esqueci a constante e pum, mandei. Aí o colega viu, ele falou, Gustavo, ele me mandou um direct e tal, nem falou no comentário, podia falar no comentário também, né? Mas ele falou, Gustavo, o EVI tá errado, cara. Tá faltando uma constante aí. Aí eu olhei, será, cara? Aí eu fui lá, não, realmente, pô, peguei, tirei o post, consertei, né? Botei a constante e tal. Postei, ainda coloquei, ó, o colega fez a observação aqui da constante que eu havia esquecido, né? E isso para mim é normal, né? Talvez seja da minha geração, né? E eu acho que as pessoas têm um pouquinho desse medo, sabe? De se expor a esse ponto de, porque assim, para uma pessoa, pô, você esqueceu uma constante do EVI, irmão. Tipo assim, pode ser, nossa, que coisa ridícula, ou pode ser, cara, como que você pôde esquecer essa constante, sabe? Então, esse tipo de interpretação que, para mim, é muito bacana, gera essa interação. Pô, o cara tá ali, ele tá prestando tanta atenção no seu conteúdo, né? Ele tá consumindo aquilo de fato, que ele consegue identificar algumas coisas que podem estar equivocadas ou que você esqueceu mesmo ali no calor do momento e tal. E sugerir também, como já aconteceram várias vezes. Pô, faz um post sobre isso, faz um post sobre XGBoost, né? Que é um tipo de classificador que quase ninguém fala. Então, é muito bacana, são coisas que eu já fiz. Os posts sobre Julia, linguagem Julia, é basicamente por sugestão, né? Pô, você poderia postar sobre Julia e tal. Beleza, vamos lá, postei. Aí, pô, dá para fazer. Às vezes eu postava em R, aí as pessoas, pô, dá para fazer em Julia? Como é que ficaria? Aí eu vou lá e posto também. Então, eu acho que criar essa coisa que é, né, uma pequena comunidade ali em volta dos nossos perfis, isso é muito bacana, né? Você acaba interagindo com gente legal. Maravilha. E tem algumas outras coisas legais também que aconteceram. Então, depois que a gente criou essa parceria, primeiro eu, de certa forma, despersonalizei o Prof. Gustavo Batista, inclusive encerrei o perfil o meu site, né? Passou a ser geosensor.com.br. O Gustavo está completando hoje metade dos episódios, ou seja, são 225 episódios. O Gustavo entrou no 113, então estamos aí com 112 episódios, Gustavo, na bancada aqui, dividindo a condução do podcast. Criamos várias formações, criamos o PDI PAI, criamos o PDI SAR, o sistema sensores foi criado também nesse processo, mas já era um reflexo do que eu vinha fazendo. O Introdução ao Sensoriamento, que tem o PDI-R dentro, que está sendo estruturado, vai estar como um primeiro
primeiro modelo, mas está para ser do mesmo jeito do PDI PAI e do PDI SL, em termos de estruturação, e vários eventos em conjunto. E o Gustavão arrasou também no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Quando chegou lá, todo mundo queria tirar foto com ele e fazer live e aparecer e postar e botar nos stories. Ou seja, o Gustavão realmente assumiu um papel extremamente importante. Eu acho, Gustavão, bom, a gente se propôs a fazer episódios de 30 minutos, a gente teria muita coisa para conversar sobre esses 3 anos de parceria aí, mas eu acho que foi uma decisão acertada e eu fico muito feliz e espero que venham muitos e muitos mais 3, 30, enfim, né? Eu não vou dizer 300 anos, que ninguém aqui é Highlander. Mas, já pensou? Com certeza, aí a gente vira cyber, né? Mas o que a gente produziu na net vai ficar, né? Exatamente. Maravilha. Cara, para mim, como você falou, né, a gente poderia ficar aqui falando durante o dia inteiro, ia dar um episódio de 10 horas aqui só para falar das histórias, né? Aconteceu muita coisa nesses 3 anos, como eu falei, em termos de coisas que a gente fez, assim, cara, parecia 10, 20 anos, né? Então a gente conseguiu encurtar bastante aí esse tempo, fizemos muita coisa legal, né, em termos de divulgação. Ainda faremos, né? Exato, em termos de capacitação, e ainda faremos, porque tem muita coisa que ainda está no papel, e a gente já pensou, a gente já estruturou, e a gente vai tirar do papel e mostrar para vocês também. Muita coisa bacana. Então é isso, como você falou, que dure aí mais 3, e até onde a gente puder, e quando não puder, esse conteúdo vai ficar aqui, né, como forma de divulgação aí para vocês também, para que mais gente entre nessa comunidade fascinante. Maravilha. É isso aí. Moçada, uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem, e vida longa ao Geosensor, ao fascinante mundo do sensoriamento remoto, aos Gustavos ao quadrado aqui, como os amigos costumam dizer, né, para a gente poder continuar produzindo e gerando informação. Fique bem, se cuide. Gustavão, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo também. Boa semana, tudo de bom. É isso, um abraço pessoal, um abraço professor, até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.